Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia Frota, sou professora de Biologia. Vamos trabalhar com vocês durante esse bom tempo na disciplina Biologia do terceiro ano, onde nós vamos trabalhar bastante e ajudar vocês no conhecimento e no aprendizado. Aliás, nós vamos ajudar, vamos ser apenas a intermediária, porque na verdade vocês já sabem muitas coisas, né? Sejam todos bem-vindos ao terceiro ano. É um ano em que é a menina dos olhos da escola, é o terceiro ano em que nós estamos esperando tudo de bom para que aconteça com você. Muito bem, nós vamos iniciar nossa aula fazendo uma revisão do que você viu no ano passado, tá certo? Nós vamos falar sobre os vírus. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples, tá certo? São considerados por alguns autores como seres vivos. Para outros, não são considerados seres vivos, mas vamos já dizer por quê. Uns consideram ser vivo porque ele tem a capacidade de se replicar. Para outros, não são considerados seres vivos porque eles não têm o seu próprio metabolismo. Até aí tudo bem, né? Aí você pode me perguntar, professora, afinal de contas, ele é ou não é um ser vivo? Bem, se os grandes autores ainda vivem nesta pendência, se é vivo ou não vivo, mas uma coisa eu vou lhes dizer, eles fazem um dano terrível dentro da célula que ele se hospeda. Muito bem, eu digo que ele é simples, por quê? Porque ele não tem toda a complexidade de uma célula com todos os seus componentes, tá certo? Quando eu digo que ele é pequeno, é porque ele é minúsculo. Foi encontrado um vírus em laboratório, aliás, foi visto em laboratório um vírus do tamanho de 20 nanômetros. Nanômetro é a aferição de células ou o ser acelular, no caso o vírus, que são minúsculos, que jamais poderão ser vistos a olho nu. Muito bem, esse vírus que foi visto em laboratório, ele tinha aferição de 20 nanômetros. O nanômetro, ele é a milionésima parte de 1 milímetro ou a bilionésima parte de 1 metro. Dá para você ter uma ideia de quanto ele é pequeno, de quanto ele é minúsculo. Muito bem. E eles são considerados parasitas obrigatórios. Por que são considerados parasitas obrigatórios? Porque para eles se replicarem, ele necessita de uma célula para poder se replicar, tá bom? Muito bem, você já sabe que ele é um parasita por obrigatoriedade, você já sabe que ele é um ser acelular, você já sabe que ele precisa de uma célula hospedeira para poder se replicar. Vamos agora relembrar um pouco da sua estrutura viral, certo? Como é que um ser desse tão pequeno, tão minúsculo, que ele não tem, vamos dizer, a parafernália que uma célula composta tem, e ele faz tantas coisas, tanto malabarismo dentro da sua célula hospedeira. Isso dá para você perceber a capacidade que esse vírus tem. Muito bem, vamos ver os componentes, a estrutura de um vírus. Ele tem a glicoproteína, essa parte que você está vendo, nessa parte mais externa, tem o capsídeo, ele tem o envelope viral e ele também tem na sua parte interior o DNA ou o RNA. Ou então ele poderá ter os dois, tá certo? Essa parte que ele tem do seu material genético é essa parte aí, quando ele consegue penetrar na célula hospedeira, é ali que ele vai comandar aquela célula que ele tem como, vamos dizer assim, a sua guardiã, tá certo? Ele entrou lá, ele vai se beneficiar
daquela célula e vai controlar aquele metabolismo, tá bom? Por isso que ele é considerado como um pirata, como, vamos dizer assim, ele é parasita por obrigação, porque ele tem a obrigatoriedade, tá certo? Para ter uma célula para poder se replicar. Os vírus, eles têm uma capacidade também muito imensa de se cristalizar. Ele fica cristalizado e no momento em que ele encontra uma célula, ali ele vai habitar e vai causar os danos que ele pode causar conforme a característica que ele carrega. Muito bem. Vamos conhecer alguns vírus, tá certo? Nós temos aqui, nesta imagem, nós temos aqui o vírus bacteriófago, que atacam as bactérias. Nós temos também outros modelos de vírus, tá? Temos o vírus HIV, o vírus da hepatite B, o vírus ebola, o adenovírus, da influenza, vírus da raiva. Temos também o papilomavírus, rotavírus e o vírus também da herpes simples. Muito bem, pessoal. Pelo que vocês estão vendo aí, existe uma variedade de vírus, não é? Não é apenas aquilo tão simples que se possa imaginar e que muitas vezes nós desprezamos estes seres, tá? Ah, é só um vírus. Não, é um vírus, tá? Que é capaz de modificar totalmente o bom andamento das nossas células. Muito bem. Temos aqui também essa imagem. Vamos falar um pouco sobre o que está sendo comentado diariamente no mundo todo sobre esse vírus que está parando o mundo, já parou, já está novamente causando terror. É o coronavírus, tá? Ele já existia, certo? Ele atacava os animais e vegetais, porém depois ele veio com outra carapaça, tá? Vamos dizer, não vou dizer carapaça, é até errado esse nome que eu estou dizendo, mas ele veio com outra roupagem, tá? Quando ele surgiu, algum tempo atrás, ele surgiu com o nome de SARS, que é um vírus que ataca as vias respiratórias. Quando foi em 2019, foi encontrado, tá? Outra, vamos dizer assim, outra versão desse vírus. E ele recebeu o nome de coronavírus, tá? Que faz parte da família do coronavírus. Então, gente, e dali surgiu a doença que se chama Covid-19, porque ela surgiu de maneira modificada. Lembra quando eu disse que o vírus tem a capacidade de se cristalizar? Pois é, e tem a capacidade também de se mutar, mutação. E é nessa mutação que ocorre o grande perigo, tá certo? Tivemos grandes mortes devido ao coronavírus, porque ele ataca as vias respiratórias. Nós estamos vendo aí a imagem fantasia de um vírus, tá? E olhe que esse vírus, ele não é do tamanho do vírus que foi encontrado e foi visto no laboratório do tamanho de 20 nanômetros. O vírus, coronavírus, ele tem o tamanho de diâmetro 120 nanômetros, tá certo? Mas mesmo assim, ele causa esse terror, essa doença. Atualmente, não existe mais um simples grupo de risco, porque quando ele surgiu, ele atacou mais, vamos dizer assim, as pessoas idosas. Porém, ele está atacando agora os jovens e também até crianças, tá certo? Isso mostra o que para nós, simples estudantes de biologia? Que a capacidade que o vírus tem de mutar, da mutação, é incrível. Foi encontrada essa variante do vírus. O que é a variante? Vamos dizer aqui para você o que é a variante do vírus. A variante é assim: tem o vírus original. Quando ele vai se replicar dentro da célula, ocorrem mutações daquele vírus que estava se modificando. Aquelas mutações que não são idênticas a ele, nós chamamos de variante, tá? E essa variante também vai se desenvolver. Foi isso que aconteceu. Variante do coronavírus surgiu
em outros países e também aqui no Brasil. E ela vem com mais força, vamos dizer assim, vem, vamos chamar, com maior virulência, maior capacidade patogênica. Por isso que é importante o estudo laboratorial, a ciência é muito importante para isso. Então, as variantes do coronavírus veio o quê? Veio surgir outro problema para nós, que os estudiosos já estão, vamos dizer assim, tentando descobrir como é que pode fazer isso. Como é que pode, o que é que vão fazer agora para que haja um controle, tá? Então, pessoal, é de extrema importância que nós aprendamos o que tão simples nós passamos para vocês. A importância de aprender o que são os vírus, o que eles podem causar, o que eles vêm modificar dentro da célula hospedeira, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, eu sei que você sabe muito bem, eu sei que você entendeu, porque você viu isso no ano passado, e que é apenas um breve relato e revisão da nossa aula, tá? Até a próxima aula e de lá vamos ter outro assunto também de extrema importância. Tchau!